Graça e paz, queridos. Muito bom ver vocês. Essa turma animada de adolescentes chegando aí do acampamento. Eu vi lá os vídeos, o vídeo, né? Muito bom mesmo. Glória a Deus. Parabéns, pessoal, que trabalhou duro aí para fazer tudo isso acontecer. E também, diariamente, tem feito esse trabalho com os adolescentes, que tem dado fruto. Graças a Deus por isso. E essa é uma geração que Deus tem planos muito grandes para ela. Precisamos investir neles para que Deus realmente possa cumprir o propósito que Ele tem sonhado para a sua vida, para cada um de vocês. Vocês serão grandes, em nome de Jesus. Quem sabe o futuro presidente do Brasil está aí, sentado nessa cadeira, né? Ou quem sabe missionários às nações estão sentados aí, ou grandes empresários que vão dirigir o país daqui a uns anos, ou homens de Deus, mulheres de Deus que vão fazer a diferença nessa terra. Nós cremos nisso, nós cremos. Vamos investir pesado neles porque os resultados serão grandes. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, por todos os visitantes que estão presentes hoje e pela liderança, pelos pastores que têm feito um trabalho sério e comprometido com Deus acima de tudo. Eu louvo a Deus por vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja. E mais cedo a gente tinha... Estava tudo certinho o retorno, eu estava tendo um bom retorno de vocês, mas de repente o som acabou e eu fiquei surdo. Né? Eu estou escutando vocês, quer dizer, eu estou vendo vocês, mas não posso ouvi-los. Então eu estou crendo que vocês estão aí. De vez em quando talvez eu peça um sinal para que a gente continue se comunicando, né? Mas eu estou conseguindo ver todos vocês e eu penso que vocês estão me ouvindo também, não é verdade? Amém? Então tá bom. Isso me deixa tranquilo. Bom, eu quero trazer uma palavra para vocês que eu ministrei há uns dias atrás em Piranga, essa palavra pela internet também, por videoconferência. E conversando com o pastor Davi, ele falou, você podia ministrar essa palavra lá na igreja. O tema da palavra de hoje é retrato, na verdade, é uma fotografia da família. Retrato de Família, eu acho que era uma novela que tinha no Brasil, né? Não é isso, não. Na verdade, eu quero falar sobre a fotografia da família. Porque, na verdade, quando você lê esse texto, você consegue perceber Deus traçando uma fotografia da família. E eu gostei da palavra fotografia, porque uma vez quando eu estive aí no Brasil da última vez, eu fiquei na casa de um amigo meu lá no Rio de Janeiro, assim que eu cheguei, e ele é oficial lá do Exército, mora naquela região militar, né, onde é uma vila militar, tem acho que 40 quartéis lá dentro. Vocês conhecem ele, é o Fábio, do Westlife. E ele tem uma câmera e de vez em quando ele registra os eventos do Exército. Aí eu falei, que bom, você é um fotógrafo, então tira uma foto minha, porque eu preciso de vez em quando, alguém pede para colocar num cartaz, alguma coisa assim. Aí ele falou, pastor, infelizmente eu não tiro foto. Aí eu falei, mas você é fotógrafo, todo fotógrafo tira foto. Aí ele falou para mim assim, não, pastor, existe uma diferença entre tirar a foto e fazer uma foto. Aí ele começou a dizer para mim que o fotógrafo, ele estuda o ambiente, a luz, a temperatura da luz e a pessoa, a roupa, um monte de coisa. Então, ele regula a máquina de acordo com aquela circunstância para fazer uma fotografia e não tirar uma foto. Então, essa foi o que ele disse para mim. Então, quando o fotógrafo faz uma foto, normalmente a pessoa fica até mais bonita do que ela é, o ambiente fica mais bonito do que ele é. E eu pensei justamente nisso aqui, fotografia de família, porque isso aqui é exatamente o contrário do que ele disse. Esse texto aqui, você não precisa fazer uma fotografia, ele já é uma fotografia. Deus já fez essa fotografia. E quando você olha, você já encontra o ideal de Deus para uma família. E nesse texto você vai perceber esse ideal de Deus refletido em todas as faixas etárias da família. Deus está trabalhando aqui com o pai, com a mãe, com os filhos, com os netos, e ele está dando um perfil do que é uma família ideal, do que é o projeto de Deus para uma família. Eu quero ler com vocês esse salmo. Ele é um salmo que está dentro de um compêndio de salmos que
que eram usados naqueles cantos de romagem quando o povo de Israel voltava para Jerusalém. Então eles iam cantando esses salmos com a intenção de repetir a lei e de fazer com que todos aqueles ensinamentos de Deus dados a Moisés, registrados nos livros da lei, pudessem ser mantidos na memória. Eles cantavam a música com a intenção de lembrar o que Deus disse, para continuar obedecendo, para não pecar contra Deus. Hoje, muitas das músicas que nós cantamos, ouvimos, necessariamente não apenas não diz o que Deus diz na palavra dele, como algumas delas nem sequer, na verdade, algumas delas dizem o contrário do que Deus diz o que Deus não disse. E esse salmo, muitos desses salmos, todos esses salmos, na verdade, têm uma mensagem de Deus com base naquilo que ele disse na lei e que é repetido enquanto o povo cantava. Salmo 128, eu ainda não tinha falado o salmo até agora. Salmo de número 128, nós vamos ler. É um salmo curto, são apenas 6 versículos, e ele tem uma mensagem muito bonita para a família e muito necessária nos dias de hoje. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai, fale conosco nessa noite, nós nos submetemos à tua palavra. Ó Deus, necessitamos ouvir tua voz, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é que nos guia, nos dirige no nosso dia a dia, Pai. Fale conosco, alimenta-nos nessa noite, edifica-nos, guia-nos, Pai, pela tua palavra. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Esse texto começa fazendo uma declaração de bênção. E ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. A palavra bem-aventurado, ela é usada aqui algumas vezes de maneiras diferentes, com 2 palavras diferentes na língua original. Uma delas é Asher, que é A-S-H-E-R. Asher é a mesma palavra para aquela tribo de Israel, descendente de Jacó. Essa palavra significa feliz, dando a ideia de felicidade, aquela explosão emocional de alegria, de felicidade que qualquer ser humano tem. Mas a outra palavra, diferente dessa, que não tem a ver necessariamente com essa manifestação física de alegria, de felicidade, mas uma manifestação espiritual, e ela não é de dentro para fora, ela é de cima para baixo, ela vem de Deus para o homem. Lá a palavra é Barak, que significa abençoado do Senhor, dando a ideia que essa felicidade descrita nesse salmo, da bem-aventurança, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é, na verdade, uma felicidade produzida por uma bênção direta de Deus ao homem que teme ao Senhor. Então, na verdade, o que o salmista está intentando com essas palavras e o que o Espírito Santo está querendo fazer com essas palavras é nos fazer entender que uma pessoa que teme ao Senhor, ela tem uma alegria que é produzida pela bênção de Deus na sua vida. Não é uma alegria produzida por circunstâncias, não é uma alegria como fruto de uma explosão emocional que você tem no momento e de repente se passa, mas é, na verdade, uma alegria, uma felicidade que é fruto de uma intervenção de Deus. Deus coloca essa felicidade no homem que teme ao Senhor. Então, feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia de temer a Deus é uma ideia de obediência, de respeito à sua palavra, de uma disposição de obedecer o que Deus diz, para então, de conhecer o que Deus diz, para então obedecer, colocar em prática, traduzir em forma de ações práticas para que Deus seja glorificado na sua vida. Bom, o texto diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A gente não consegue entender esse texto. Nenhum de nós consegue entender essa palavra. Bem-aventurado é o homem
que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos se a gente não entender o contrário disso? O que é uma pessoa não abençoada? O que é uma pessoa que não tem a bênção de Deus? E é isso que nós vamos tentar aprender com esse texto, porque às vezes você usa o negativo para entender o positivo. Você usa a maldição, e Deus faz isso muitas vezes, ele mostra como funciona a maldição para você entender a dimensão da bênção de Deus. Quando ele fala, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eles tinham algo em mente. Os judeus, naquele tempo, eles não tinham a Bíblia na mão. Na verdade, a Bíblia, a lei de Deus estava na mão dos sacerdotes, eles não tinham o hábito de ler a Bíblia diariamente, por isso trechos da Bíblia eram escritos manualmente e passados de pai para filho, para que eles pudessem guardar as principais partes do texto, porque isso era uma prática entre eles, para não esquecer o que Deus disse e serem obedientes e fiéis a Deus, mas para eles, obedecer a Deus, temer a Deus e andar nos seus caminhos, significava cumprir a lei do Antigo Testamento. Porque, na verdade, tudo que eles tinham eram porções do Antigo Testamento, porque a Bíblia ainda estava sendo dada, né? A mensagem de Deus estava sendo revelada aos profetas, aos servos de Deus, e isso só veio se concretizar lá no final do primeiro século, né? Então, eles não tinham toda a palavra de Deus disponível na sua mão. Para eles, andar nos caminhos de Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, era cumprir a lei como Deus queria que eles cumprissem, porque eles ainda não tinham conhecido Jesus, eles ainda não tinham a graça de Deus revelada de forma plena para eles, como nós temos hoje. Então, a lei de Deus mostra, lá no Antigo Testamento, como é uma pessoa que não teme ao Senhor, como é uma pessoa que não tem a bênção de Deus. Eu quero ler com vocês um texto que está em Deuteronômio. É um texto muito grande, por isso eu vou ler só apenas 4 versículos dele. É uma parte que fala da família, que fala desse padrão de família que Deus tem aqui, mas ele está falando de forma negativa. Deuteronômio 28, versículo 30. Ele diz como é um homem que não é abençoado. E aí a gente consegue entender como é uma pessoa abençoada. Ele diz assim, desposar-te-ás com uma mulher. Deuteronômio 28 a 30. 28, versículo 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não desfrutarás dela. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não te será restituído a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Os teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade deles todo dia, porém não haverá poder na tua mão para reavê-los. O fruto da tua terra e do teu trabalho, e de todo o teu trabalho, comê-lo-ás um povo que nunca conhecestes, e serás oprimido e esmagado todos os dias, e enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos. Então, quando eles pensavam em desobedecer a Deus, quando eles pensavam no que é a figura, o retrato de um homem que desobedece a Deus, eles lembravam de coisas como essas. Você vai casar com uma mulher, mas não vai poder desfrutar dela porque outro homem deitará com ela, outro homem a possuirá. Você vai edificar uma casa, mas outra pessoa vai morar nela. Você vai plantar uma vinha, porém não vai comer dos seus frutos, né? O seu boi será morto, você vai ver o boi morto, mas outra pessoa vai comê-lo e vai levá-lo de ti, né? E ele vai falando de todas as coisas que você poderia produzir, chega na família, dizendo assim, olha, os seus filhos serão dados a outro povo. Eles tinham a imagem de filhos sendo dados como escravos para pagar dívidas ou em situações de invasões, quando outra nação vinha, tomava aquela terra e então os filhos eram levados como escravos, como aconteceu várias vezes quando Israel desobedecia a Deus. Hoje nós não vemos isso de uma forma plena, os filhos sendo levados à escravidão por outro povo, mas nós vemos os filhos sendo escravos das drogas, sendo escravos de certos pecados ou de certos hábitos que, na verdade, os tiram dos seus pais, os tiram das suas famílias.
E isso é uma coisa terrível. Então, a grande verdade é que quando ele dizia bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, eles também tinham em mente o que era uma pessoa em desobediência a Deus e como era o resultado que essa pessoa colhia, né? Qual era o resultado que essa pessoa colhia em desobedecer a Deus. Então, ele começa a descrever essa bênção a partir do versículo 2, dizendo assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A segunda coisa que ele fala nesse texto, além da bênção de Deus, é que essa bênção também se traduz nos resultados práticos que a pessoa colhe como provedor dentro do seu lar. Porque Deus contempla o homem aqui e Deus o estabelece dentro da família como provedor. Existe a ideia moderna de que existe o homem do lar hoje, o homem que fica em casa e a mulher vai, né, à luta, vai conquistar. Mas essa ideia nunca foi a ideia de Deus. Deus não é contra a mulher trabalhar, a Bíblia fala da mulher de Provérbio 31 que sai, que luta, que conquista também, mas Deus pensa sempre no homem como o provedor do lar. E Deus o abençoou para isso, como provedor, como aquele que vai sair e vai conquistar e vai prosperar com o seu trabalho. E aí, além disso, o texto é muito claro, porque Israel pensava lá, como está escrito em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirires riquezas. Então eles pensavam, olha, eu vou sair para lutar, eu vou sair para trabalhar, eu vou colocar toda a minha dedicação, vou colocar toda a minha competência, eu vou lutar para ser o melhor na minha área, mas eu sei que o resultado final será a bênção de Deus sobre mim para que eu consiga conquistar. Porque, na verdade, a conquista que eu tenho é fruto da bênção de Deus. É por isso que eles eram fiéis a Deus, é por isso que eles andavam em obediência a Deus quando alguém estava vendo e quando alguém não estava vendo, porque eles sabiam que a desobediência, a desonra a Deus trazia maldições e trazia consequências até no resultado final do trabalho deles, até mesmo no resultado final da provisão que ele tinha dentro de casa. Em essência, a ideia é o seguinte: quando há um homem piedoso dentro de casa, toda a família é abençoada. Quando há um homem ímpio dentro de casa, toda a família sofre as consequências da impiedade desse homem. Então, a obediência a Deus, o temor a Deus, traz bênçãos para toda a família, para todo lar. Tem um texto em Eclesiastes, no capítulo 2, se você quiser abrir aí comigo. Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim, falando ainda sobre o trabalho, diz assim: porque todos os seus dias, 24, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou beber, ou quem pode alegrar-se? Então, eles entendiam isso. Isso é visível no texto, de que eles entendiam que a gente pode gozar do fruto do nosso trabalho, a gente pode desfrutar dos benefícios do nosso trabalho, porque isso também vem do Senhor. Até a alegria com a celebração daquilo que o Senhor nos dá como provisão para o nosso lar vem de Deus, e a gente precisa se alegrar em Deus por isso. Isso é fruto da bênção de Deus. É por isso que o texto diz: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essa é talvez a melhor definição de uma prosperidade bíblica. Essa é a melhor das definições que podemos entender. Deus abençoa o trabalho das suas mãos, você vai comer do que você produz, e Paulo até chega a dizer que aquele que não trabalha é bom que não coma, mas é claro que existem algumas exceções. Às vezes a pessoa está desempregada, às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa tem algum tipo de invalidez e por isso não consegue trabalhar, e aí é claro, ela tem que comer, ela tem direito a comer, outra pessoa pode prover para ela, às vezes até o governo prover para ela, mas em situações normais, quando você é saudável, a bênção de Deus é que você trabalhe e coma do fruto do seu trabalho. E aí você pode acordar todo dia de manhã e dizer: Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra que eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Então eu estou saindo hoje para trabalhar e eu sei que é de lá que eu vou tirar prosperidade
para prover para minha casa, para minha família. Isso é uma bênção de Deus para você. Isso é uma promessa de Deus para sua família. Agora, o versículo 3 começa a retratar como a esposa é, como os filhos são, como é o interior da casa. Ele diz assim: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Essa verdade é muito forte. Ele começa dizendo: a tua esposa será no interior da tua casa como a videira frutífera, trazendo algumas verdades que a gente precisa conhecer aqui. A primeira delas, o salmista tinha em mente um outro tipo de mulher que está descrita lá em Provérbios, no capítulo 7, versículo 11, que era a mulher prostituta, a mulher adúltera. Ele diz que a mulher adúltera é inquieta e ela não para dentro de casa. É claro que isso aqui não tem nada a ver com a mulher que sai para trabalhar, que sai para estudar, que sai para prover também, para ajudar o seu marido. Mas está falando de mulheres infiéis, de mulheres que estão cheias de paixões e de emoções carnais negativas, que as afastam de dentro do lar. A outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus olha para a mulher com uma vocação para dentro do lar também. Isso é uma coisa que está sendo desaprendido, que está sendo descontinuado, que está sendo rejeitado pela sociedade moderna, marxista, que muitas vezes tem chamado de machismo todo o ensinamento bíblico que diz que a mulher tem uma missão dentro do lar. E, na verdade, isso é um ensino bíblico. Deus pensa numa mulher que ajuda o seu marido, que é parceiro do seu marido, mas pensa no marido que provê para o lar, numa mulher que ajuda esse marido a prover, mas numa mulher que tem uma missão dentro do lar também. Uma mulher que é feliz. E o texto fala assim: essa mulher no interior do seu lar será como uma videira frutífera. A primeira coisa que eu penso na videira frutífera é a questão da realização pessoal. Essa mulher está no lugar certo, ela está debaixo da bênção de Deus por estar neste lugar e por isso ela dá frutos nesse lugar. O fruto na Bíblia sempre é associado à bênção de Deus e à realização. Então, quando uma pessoa frutifica, é porque ela está na posição certa. Ela está recebendo a vida de Deus e por isso ela está dando fruto. Isso é realização pessoal. Muitas mulheres, não digo que isso acontece com todas, mas muitas mulheres hoje estão vivendo as consequências de uma vida cansativa, estressante, de uma jornada dupla, que saem de manhã cedo, trabalham duro lá fora, voltam para dentro de casa e tem uma outra tarefa gigante para fazer dentro do lar, e ela então, cansada, estressada, talvez não tenha ajuda do marido, muitas vezes, ela então começa a ter aquelas atitudes de desânimo com a sua família, e muitos casamentos acabam por isso. Eu vejo essa realidade de uma forma muito mais intensa aqui nos Estados Unidos, onde todas as mulheres, na maioria, trabalham e todos os homens também trabalham. O que a gente percebe aqui, pelo menos nesse ambiente, nesse contexto que a gente está, é que há um estresse muito grande dentro das famílias e muitos casamentos acabam e muitos casais já estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento e infelizes no quarto, repetindo a mesma história, porque, na verdade, a base está errada. O padrão de Deus é que a mulher seja feliz, antes de tudo, no interior da casa. Que ela desfrute da alegria que Deus lhe propôs de construir um lar abençoado, de criar seus filhos na disciplina do Senhor, de estar presente na vida deles, ao lado do seu marido. Enquanto ele sai, ela faz o papel. Quando ela sai, ele está presente para fazer o papel. Então, a ideia de Deus é que a mulher encontre felicidade nesse ambiente, embora as circunstâncias atuais exijam também que a mulher trabalhe e ajude o marido. Então, a gente precisa achar um equilíbrio. Nesse caso, é importante que os maridos voltem cansados do trabalho e ajudem a mulher na tarefa de casa. Eu já ouvi muito marido falar assim: olha, você não para, você chega e fica na panela, na cozinha, fica na roupa, lavando e não sei o quê, descansa um pouco, senta aqui. E aí, na verdade, se você quer que essa mulher pare um pouquinho, descanse um pouquinho,
vai lavar vasilha para ela, vai pôr a roupa para funcionar lá na máquina, se for o caso, né? Ou então vai passar um pano no chão, lavar um banheiro, ajuda a mulher para que você, então, possa tê-la do seu lado mais cedo um pouco, não é isso? Então, a promessa de Deus é que essa mulher será como uma videira frutífera no interior da casa. E eu estava me lembrando que, você sabe, uma videira é uma planta frágil, é uma ramagem que se espalha por uma estrutura que normalmente os viticultores constroem, mas é uma planta frágil. Até uma formiga pode ir lá e cortar aquele tronco. Mas lá em Jericó foi encontrada uma videira que tinha 300 anos e o tronco dela já estava com mais de 80 centímetros de diâmetro. Isso quer dizer que uma videira pode ter vida longa e pode ter vida saudável por muito tempo se ela for bem cuidada. Queridos, na verdade, isso se aplica demais ao casamento. Essa mulher, como uma videira frutífera dentro do lar, ela pode dar muito fruto, ela pode ser muito feliz, ela pode trazer muita felicidade para o seu marido como viticultor, se ele cuidar bem dela, se ele cumprir o seu papel como sacerdote, como marido, como aquele homem que realmente supre as necessidades emocionais, espirituais e físicas dessa mulher que Deus lhe deu como esposa. Então, essa é a promessa de Deus para a esposa. Receba aí, irmãs, em nome de Jesus. Deus te deu um marido, um excelente viticultor, para fazer de você uma vinha que viva muitos anos e que se alegre muito ao lado do seu marido, em nome de Jesus. Depois ele fala, os seus filhos, como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Uma outra coisa legal nesse texto é que ele pensa nos filhos ao redor da mesa e uma mulher no interior da casa, formando uma ideia de que essa família passa tempo juntos. Essa família, algumas vezes, desliga o telefone. Essa família tem momentos que nenhuma distração tira delas o dever e a responsabilidade de estar junta, de compartilhar, porque a mesa é um lugar de alinhamento, a mesa é um lugar de edificação, de pastoreio, de ensino, a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de oração, é um lugar de se conhecer mais, é um lugar de você exercer a paternidade, a maternidade e de você cumprir o chamado de Deus como sacerdote do lar dentro de casa. Às vezes, é nessa hora que o filho vai abrir o coração e dizer o que ele está passando na escola. É nessa hora que os filhos vão dizer para o pai aquilo que eles não estão agradando dentro de casa. É nessa hora que o marido vai pedir perdão para a esposa para o marido. É nesse momento que eles vão orar. É nesse momento que Deus vai estar presente dentro do lar. E muitos de nós têm perdido a oportunidade desse ministério ao redor da mesa. Não é isso? Nós temos perdido isso. Muitas famílias, cada membro da família no seu telefone, isolado por um canto, num quarto, num lugar qualquer. E, na verdade, talvez a gente não tenha noção, mas enquanto a gente cochila, o inimigo tem semeado a sua semente e tem destruído muitos lares. Eu vendo esse texto aqui, quando ele retrata essa ideia dos filhos ao redor da mesa como o rebento da oliveira, a imagem que os judeus tinham quando falavam desse salmo era daquele pé de oliveira que as azeitonas caíam no chão e ficavam por ali e de repente elas brotavam, elas não foram colhidas e brotavam ali no chão e dava aquele monte de plantinhas ao redor da azeitona, da oliveira, melhor dizendo. Essa ideia, queridos, é muito legal, porque quando esses brotos começam a sair da oliveira, normalmente eles começam a ganhar vida e algumas vezes eles sugam da mesma fonte de água, eles sugam a energia daquela planta e às vezes ela fica até um pouco fraca e amarela perto daqueles brotos novos que emergem ali em volta dela. Isso nos lembra uma coisa. Eu ouvi essa frase aqui nos Estados Unidos por um pastor que vai ministrar para vocês aí o mês que vem. E ele diz o seguinte, olha, filho dá trabalho. Quem é pai e mãe aqui sabe disso, não é verdade? Filho dá trabalho. Filho dá trabalho. Mas muitos pais não querem ter trabalho de terem filhos. E o texto aqui está falando de filhos, pensando que a gente tem que ter pelo menos mais de um filho. A gente sabe que existem circunstâncias em que
a pessoa só tem um filho, e a gente entende isso, mas Deus sempre pensa na ideia de mais filhos. E aí, filhos dá trabalho. Mas o que esse pastor disse é o seguinte, pastor Ricardo Vasconcelos disse, você só precisa escolher quando você quer ter o trabalho. Se você tiver trabalho com seu filho quando ele é pequeno, trabalho para discipliná-lo, para ensiná-lo, para corrigi-lo quando ele falhar, para plantar no coração dele a boa semente, quando ele crescer, ele não vai te dar trabalho nenhum. Agora, se você não quiser ter trabalho com seu filho quando ele é pequeno, deixar ele à vontade, fazer tudo que ele quer, pintar e bordar, quebrar tudo dentro de casa, ficar correndo pela igreja, fazendo tudo que é bagunça que ele quiser fazer, se você deixar ele te dar deixar ele livre agora e quiser se livrar desse trabalho agora, quando ele crescer, você vai ter trabalho. É por isso que existe aquela frase, filho criado, trabalho dobrado. Não é isso? Então, o que acontece? Se o filho tiver sido criado realmente do jeito certo quando criança, você não vai ter trabalho dobrado. Pelo contrário, você vai ter a alegria de ter filho disciplinado, obediente, que te honra e que constrói uma vida direita, porque você teve o trabalho na data certa. Agora, se você não tem trabalho de jeito nenhum, se você não teve essa mensagem na data certa, talvez não fez um trabalho excelente, ou talvez fez um trabalho, mas ainda está tendo algum trabalho, a promessa de Deus nesse texto é que você ainda pode, como sacerdote de Deus, ou como sacerdotisa de Deus, cumprir um papel de trabalhar com seus filhos para que eles voltem a Deus através do exemplo e do modelo. Talvez se eles veem em você um modelo de amor, um modelo de temor a Deus, um modelo de honestidade, eles podem ainda aprender com você e voltar para a rota. Deus pode usar da graça dele para te ajudar a resgatar seus filhos, porque Deus é gracioso. Então não se puna por isso, porque a graça de Deus pode restaurar. Mas a promessa dele é que os seus filhos ao redor da sua mesa serão como o rebento da oliveira, ou seja, filhos abençoados, fortes, que brotam com saúde, que crescem e que vão dar frutos, assim como você está dando. Então, tudo isso é bênção de Deus. E aí ele faz uma exclamação no versículo 4, dizendo assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a maneira como ele expressa essa alegria. E ele usa o termo Baraque, abençoado do Senhor, aquele que teme a Deus. Então, se eu sei que temer a Deus traz bênçãos, eu quero essas bênçãos. Eu quero temer a Deus, eu quero viver essa realidade. O salmista termina esse salmo nos últimos 2 versículos dizendo assim, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Lá no livro de Hebreus, o autor usa Sião como sendo um símbolo. A gente sabe que Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Mas ele usa Sião como símbolo da Assembleia dos Santos, para dizer que o Senhor te abençoa desde Sião, desde Jerusalém. Existe uma bênção de Deus que vem de Jerusalém, porque, na verdade, tudo que Deus falou a Israel veio, na verdade, a Abraão, e a Bíblia fala que em Cristo nós somos a descendência de Abraão, então nós temos a bênção que vem desde Sião, porque tudo que nós temos na Bíblia, tudo que vem de Deus, na verdade, veio de Israel para nós, porque Israel é que recebeu essa revelação e foi de lá, né, que veio a salvação a todo mundo, porque até Jesus é judeu, a gente sabe disso. Então, se você não gosta de judeu, você vai ter que passar a gostar, porque tem um judeu vivendo dentro de você, que é Jesus. Não é verdade? Jesus não é mineiro, Jesus não é carioca, não é paulista, não é viçosense, Jesus é judeu, né? E ele habita dentro do nosso coração. Então, a bênção vem desde Jerusalém, mas ela vem da igreja também. A igreja é uma fonte de bênção, porque é na igreja que nós somos instruídos, é na igreja que nós somos pastoreados, é na igreja que nós somos disciplinados. Os nossos filhos aprendem a temer ao Senhor através dos ensinos que eles recebem. Quando nos casamos, nós recebemos instruções para o nosso casamento. Então, o Senhor nos abençoa desde Sião, desde a igreja, desde o povo dele, que ele escolheu como a sua propriedade peculiar. E aí ele termina dizendo assim, para que vejas os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Olha,
existe, depois que nós cumprimos a nossa missão como pais, existe um dever e uma responsabilidade diante de Deus para nós exercermos o nosso ministério como avós. Talvez muitos de vocês não são nem casados ainda. Talvez muitos de vocês já são casados, mas ainda não têm filhos. Mas a promessa de Deus é que quando você casar, você vai ter filhos, e esses filhos serão abençoados do Senhor. E eles terão netos que serão abençoados do Senhor. E os seus bisnetos também serão abençoados do Senhor. Mas existe uma estatística aqui nos Estados Unidos de que a terceira geração de filhos de crentes desviam, porque eles têm percebido que os pais não são tão piedosos quanto deviam ser. Os filhos, menos ainda, e os netos não sabem nada sobre Deus. Então, queridos, tudo começa com o patriarca, tudo começa com o pai, com a mãe. Deus olha para o pai ou para a mãe, para aquele que ele estabeleceu no lar como cabeça, e ele abençoa a piedade, o temor que há naquele coração, e os filhos são abençoados e aprendem a temer a Deus com os pais, e os netos são abençoados, aprendem a temer a Deus com os avós, e assim toda aquela descendência vai sendo abençoada. E isso é muito importante, porque, primeiramente, a igreja começa a multiplicar com os próprios, com as próprias natalidades. Os filhos vão nascendo, sendo abençoados, crescem, casam e são abençoados. Agora, imagina se fosse o contrário. Deus salvasse hoje na CBPAS mais ou menos 50 jovens, 25 moças, 25 rapazes. E eles, então, se casassem um dia e tivessem filhos, mas eles não se preocupassem com seus filhos, e esses filhos todos fossem para o mundo. Então, a próxima geração de crentes da CBPAS teria que buscar os membros lá no mundo, porque aqueles que já poderiam ter crescido no temor do Senhor se perderam dentro da igreja. Então, começa a tarefa da evangelização, começa dentro do nosso lar. Nós começamos a exercer o nosso ministério dentro da nossa casa. E então, Deus usa essa descendência para cumprir um propósito ainda maior, que eu vou falar agora para a gente terminar. Olha, em último lugar, qual é o propósito de temer a Deus? Qual é o propósito de ter uma família abençoada? Por que Deus quer que a sua família seja abençoada? A Bíblia responde essa pergunta em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz assim, Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe há de se restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado fora e lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidadela ou uma cidade situada sobre os montes. Nem se acende uma cidade, nem se esconde uma cidade colocada, não estou enxergando, estou precisando trocar os óculos. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. Assim ilumina todos os que estão na sua casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Olha, esse texto é muito legal, porque ele fala que há um propósito para você temer a Deus. Há uma razão para que a sua família seja abençoada. Há um motivo pelo qual Deus decidiu que a sua família, a família daquele que teme a Deus, seja abençoada. E o propósito é o seguinte: você é sal da terra, você é luz do mundo, você foi criado para provocar sede, para dar sabor, você foi colocado para iluminar, para ser um referencial, para que as pessoas vejam o modelo de família que você tem, vejam o modelo de casamento que você tem, vejam os pais que você tem e os filhos que você tem, e glorifiquem a Deus e venham para Deus por causa desse testemunho. Então, queridos, ter uma família abençoada não é um fim em si mesmo. Eu não tenho uma família abençoada só porque eu quero ter uma família abençoada. Eu tenho uma família abençoada porque esse é o chamado de Deus para eu alcançar as nações, para eu alcançar os vizinhos, para eu influenciar as pessoas que virão às células, que serão discipuladas ou que serão pastoreadas pelo Senhor através do meu testemunho. Então, isso quer dizer que se a minha família não é abençoada porque eu não temo ao Senhor, ao contrário de trazer glória a Deus, eu trarei desonra a Deus. Mas se eu tenho uma família abençoada porque eu temo ao Senhor, porque a graça de Deus está sobre mim, eu sou abençoado de Deus para isso,
Então, eu glorifico a Deus. O meu testemunho glorifica a Deus todas as vezes que uma pessoa lá de fora olhar para minha casa e dizer assim: ele tem uma família abençoada pelo Senhor. Deus o está abençoando por causa do seu temor. E por isso eu também quero temer a Deus como ele. Eu também quero crer em Deus como ele, como ela crê. Eu também quero seguir a Jesus como eles seguem, porque Deus os está abençoando, Deus irá me abençoar também. Então, essa é a mensagem que uma família abençoada transmite para o mundo. Essa é a mensagem que um homem que teme a Deus transmite para o mundo. E isso, queridos, vale mais do que 1 milhão de palavras. Esse testemunho vale muito mais do que 1 milhão de palavras. E aí, para isso, nós vamos precisar diariamente subir na cruz, perdoando quando for necessário, reconciliando, pedindo perdão, sendo humildes, aprendendo uns com os outros, dentro do casamento, dentro da família, para a gente continuar abençoados pelo Senhor. Agora, eu quero terminar essa palavra e eu quero chamar a atenção dos adolescentes, dos jovens que estão aí. Quantos de vocês, incluindo jovens adolescentes, ainda não estão casados? Levanta a mão, só para eu saber. Porque hoje, tá vendo? Muita gente solteira. Quantas moças solteiras? Só para eu ver. Se nós vamos fazer muitos casamentos aí, olha só. É só moça solteira. Tem algum rapaz levantando a mão aí. Mas quantos rapazes solteiros agora? Levanta, rapazes, viu, gente? Rapazes e meninos do sexo masculino, solteiro. Maravilha. Agora, olha só. O que eu quero dizer para vocês? Aqui nós temos uma palavra de Deus para você escolher o marido e a esposa. A Bíblia não diz que você tem que escolher a pessoa mais rica ou a pessoa mais bonita. Mas a Bíblia diz que você precisa prestar atenção, primeiramente, se essa pessoa teme a Deus, se essa pessoa ama a Deus. Se essa pessoa ama mais a Deus do que a você, essa pessoa pode ser um bom marido ou pode ser uma boa esposa. Agora, se ele deixa tudo, até Deus, por causa de você, corre dele, porque um dia ele vai deixar você por causa de outra, ou ela vai deixar você por causa de outro. Então, se ele não teme a Deus para te trocar por outra, pode ter certeza que ele vai fazer isso. Então, querido, olha para esse padrão aqui. Procure alguém que teme a Deus, alguém que anda com Deus nos mínimos detalhes, alguém que leva Deus a sério. Essa pessoa é digna de ser um marido ou uma esposa. Aí, além desses detalhes, você vai ver como é que essa pessoa se relaciona com o pai e com a mãe. Filha que trata mal a mãe pode ser uma péssima esposa. Filho que trata mal a mãe e o pai podem ser um péssimo marido. Então você precisa ver, olha, ele honra bem o marido, o pai, ele honra bem a mãe, ela honra a mãe e o pai. Como eles cuidam das criancinhas? São maldosos com as criancinhas ou eles respeitam, tratam bem as criancinhas? Então, esse aí pode ser um bom pai, essa aí pode ser uma boa mãe. Agora, aquelas meninas que pega a criancinha e belisca, que trata mal e joga no chão, corre dela. Porque se ela não tem coração para uma criancinha dessa, ela pode ser uma pessoa perigosa dentro de casa. Então, fica olhando o comportamento. Se essa pessoa teme a Deus, ela pode ser uma boa esposa, ela pode ser uma boa mãe. Se ele teme a Deus, ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido. Esse é um padrão de Deus. Queridos, o meu desejo é que a CBPaz seja uma igreja de família, uma igreja de famílias, e que seja uma grande família, que nós honremos uns aos outros, que nós amemos uns aos outros, que nós construamos padrões que sirvam de exemplo para esse mundo que está perdido à nossa volta. E que Deus nos faça cada dia mais multiplicar e nos tornarmos milhares de milhares, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma família muito mais abençoada do que já é, em nome de Jesus.